Neste vídeo você vai aprender como configurar port groups da sua ESXi. Port groups são grupos de portas virtuais que fornecem conectividades para suas máquinas virtuais e assim elas ter conectividade. Eles podem ser utilizados para você agrupar requisitos de máquinas virtuais que estão semelhantes na mesma rede, como por exemplo uma VLAN. Além disso, o Port Group pode ser utilizado para você fazer a gestão de políticas de tráfego e segurança. No vídeo de hoje, vamos abordar os seguintes temas. Primeiro, o que são Port Groups? Então eu vou explicar para vocês como eles funcionam. Segundo, os tipos de Port Groups. Além da questão da rede, eles são utilizados também para serviços e eu vou explicar como eles funcionam. Além disso, a gente vai explicar para vocês como criar um Port Group, como a gente faz a edição dele, como você faz a correta exclusão. Existem alguns passos que você tem que seguir para você não danificar a sua infraestrutura de virtualização. Além disso, nós vamos mostrar para vocês como configurar um Port Group na prática. E vamos dar alguns exemplos de um de ambiente de produção e um outro para ambiente de teste. Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, analista de sistema sênior com mais de 10 anos de experiência na área de TI. Ao longo desses vídeos que a gente está fazendo aqui do VUSFIR na prática, nós falamos de muitas coisas. No vídeo anterior, eu ensinei para vocês quais são as configurações básicas que você tem que fazer quando você instala um novo sistema de virtualização da VMware, que é a ESXi. Passando esse primeiro step, a gente vai falar agora sobre as networks. Network é um assunto bem complexo. Por esse motivo, eu vou fazer vídeos segmentados falando de cada parte da network dentro da ESXi. E dessa forma você entende e vai poder administrar de uma forma muito mais prática. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora e deixe o seu curtir também, que vai dar um suporte muito grande pra gente. E é claro, escreva nos comentários o que você está achando nessa série, o que você também gostaria de ver mais aqui no Descomplicando. Sem mais delongas, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui é se logar na nossa ESXi. A gente coloca o IP que a gente definiu lá e lembrando, tudo que a gente fizer nesse servidor, a gente vai fazer também no segundo, beleza? Bom, tô conectado aqui na minha ESXi e a gente vê essa interface aqui. Como é que a gente faz a gestão da parte de Network? A gente vai aqui do lado esquerdo e faz um clique em Network. Como vocês podem ver aqui, tem muita seção. A gente vai fazer um vídeo para cada uma para você entender bem, porque a parte de network dentro do sistema da ESXi é muito importante. Tem Virtual Switch, Physical NICs, vmkernel, então tem bastante coisa para a gente se aprofundar. Mas hoje vamos começar do básico. Vamos falar o que são Port Groups. Port Groups nada mais são do que uma segmentação como se fosse uma VLAN, que é uma Virtual LAN. Se você não entende um pouco como é isso, basicamente você faz uma segmentação de uma network específica, como por exemplo uma subnet, onde somente o tráfego vai ser passado por ali e as máquinas vão ver aquele tráfego. Então você segmenta, como por exemplo, criar um port group para as máquinas de produção, onde todas as máquinas vão estar naquela network, e também criar um port group para as máquinas de teste. Então, Port Group nada mais é como se fosse uma VLAN, ela é uma segmentação. Então você colocou ele naquele canal, no canal 1, por exemplo, que é a VLAN 1. Então todo mundo que está ali na VLAN 1 pode se ver, não pode ver os externos. Então tem uma subnet. Então você faz uma segmentação ali. Vamos supor IP 192.168 é na VLAN de produção. Já o IP 172.16.0 é o de teste. Então você já começa a entender que você segmenta ele ali e assim fica mais fácil de você administrar as suas máquinas virtuais. Lembrando que todo Port Group ele é associado a um Virtual Switch, como se fosse um switch mesmo que a gente utiliza físico, só que aqui é virtual. Mas a gente vai falar mais sobre ele no nosso próximo vídeo. Mas sempre saiba que um Port Group sempre está associado a um Virtual Switch. Bom, e quais são os tipos de Port Groups? Basicamente, são dois. Um Port Group é para você utilizar o tráfego das máquinas virtuais, como por exemplo, de default, quando você cria a sua ESXi, ele cria dois Port Groups. Um VM Network, que ele está dizendo para você assim, olha, aqui você pode colocar todas as suas máquinas virtuais. No momento não tem nenhuma. E a gente tem um outro tipo de Port Group, que é o de serviço, onde você agrega serviço naquele Port Group.
como por exemplo aqui, ó, Management Network. Esse Management Network é onde a gente acessa a nossa ESXi via interface gráfica. Você está vendo que o IP aqui 172.16.0.10 é o mesmo que está aqui, porque aqui você tem serviços como Management Network, a gente tem VMotion, que a gente vai falar mais para frente, que quando a gente quer migrar uma máquina de um cluster para o outro, a gente utiliza um serviço de VMotion. Tem o Full Tolerance, que quando cai uma rede, o que acontece? Tem um serviço ali por trás. Então, a gente tem dois tipos de port groups. Um para as máquinas virtuais, você pode criar quantos você quiser, e também você tem os de serviço, como por exemplo aqui o Management Network. Então, quando você abre ele aqui, você tem algumas opções. Você vê aqui Add Group, Edit Settings, Refresh, Actions. E na parte de baixo você tem o nome do port group, na tabela de name, tem Active Ports, quantas ports está associado àquele port group. VLAN ID, que é o número da VLAN, a gente já fala isso aqui um pouquinho, não vou entrar muito no específico, mas caso você não entenda, eu te explico. Depois o tipo de port group, o virtual switch onde ele está associado, e também o número de VMs que estão naquele port group. Aqui a gente não tem nenhuma ainda. Vamos criar agora um port group? É bem simples. A gente vem na parte aqui de Add Port Groups, faz um clique e abre essa opção aqui. Primeiro, para a gente colocar um nome. Sempre utilize nomes que sejam chamativos, tem uma nomenclatura para aquilo. Normalmente, na maior parte das vezes, todas as VLANs que são criadas virtualmente, que são essas, são conectadas também com o seu switch, porque o seu servidor vai estar conectado a um switch, e esse switch é que vai dar conectividade para as outras máquinas físicas que vão acessar os serviços, como Active Directory, File Server, servidor ISP e muito mais. Bom, o nome, vamos utilizar aqui VLAN 10 Prod. A gente está dizendo aqui que essa é a VLAN 10 de produção. A VLAN ID é muito importante, porque quando você coloca um número aqui, ele é o mesmo número da VLAN ID que está configurado no seu switch. Então ele pega essa referência. Então se você criou uma VLAN chamada 10 Prod, o nome nem importa muito, mas seja VLAN 10, por exemplo, vamos colocar VLAN 10. Seja VLAN 10, tem que ser o mesmo número, porque o que acontece? Você está virtualizando uma coisa que já existe. Então, se existe a VLAN 10, que é onde os computadores vão verificar os dados, vai passar o tráfego para chegar para eles, ele vai pegar daqui, beleza? Então, colocamos um nome, utilizamos o mesmo número aqui, depois a gente tem que selecionar o Virtual Switch. Lembra que eu disse para vocês, todo port group está associado a um Virtual Switch. Nesse caso aqui, só tem esse Virtual Switch 0, que é a própria ESXi cria quando você instala os sistemas deles. Uma coisa bem importante que você tem que entender é, se você quiser mudar um port group de Virtual Switch, você tem que recriá-lo. Você não pode mudar ele aqui. Uma vez criado um port group, ele está associado àquele Virtual Switch. Se você quiser mudar de Virtual Switch, você tem que criar novamente o port group e, obviamente, associar ao novo Virtual Switch que você criou. Beleza? Então a gente só tem esse aqui agora, a gente pode criar outros e a gente vai criar mais para frente. E depois a gente tem 3 opções aqui somente em port groups, que é Promiscuous Mode, MAC Address Change e Forge Transmits. Do lado direito, você tem mais 3 opções, Accept, Reject e Inherit from Switch. O que quer dizer Inherit from Switch? Quando você configura o Virtual Switch, você está lá colocando algumas opções, que pode ser também de Security. Então, o que acontece? Quando você cria vários port groups, você pode herdar as configurações que estão feitas no seu Virtual Switch. Então aqui você está herdando uma coisa que foi feita já na configuração do seu Virtual Switch. Obviamente, normalmente essas coisas são standards, então você não fica mudando. Tudo que fez a configuração ali no Virtual Switch vai passar para as máquinas e é muito mais fácil para você administrar. Imagina só que nem eu na empresa tenho que administrar mais de 30 VLANs. Imagina se eu tivesse que fazer uma modificação em Promiscuous Mode para Reject, que estava Accept. Imagina eu entrar em VLAN por VLAN para alterar isso? Não, eu altero o Virtual Switch e se, obviamente, no Port Groups estiver marcado dessa forma assim, ele vai atualizar. Então é sempre uma boa prática você sempre herdar do Virtual Switch.
Obviamente, se tiver uma VLAN ali que é muito específico, você entra nela e faz alteração, mas não deixa para alterar VLAN por VLAN, que senão você pode se complicar muito. Mas beleza, Gustavo, o que essas opções aqui podem fazer? E é uma boa pergunta, eu vou te explicar. O Promiscuous Mode, quando ativado, ele permite que todo o tráfego naquela VLAN seja visto pelas máquinas, mesmo se não seja endereçado para elas. Alguns serviços de verificação tem que ter esse tipo de Promiscuous Mode, mas é uma boa prática você deixar ele rejeitado. Por quê? Vamos supor que, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem vários fornecedores que eles trabalham às vezes na mesma VLAN. E eu não quero que o tráfego que está passando nos meus servidores, eles também tenham a possibilidade de ver, entende? Porque pode acontecer de alguém mal intencionado querer tentar pegar esse tráfego, mesmo que não seja para ele. Vamos supor, eu mandei alguma coisa para o IP 10, mas o IP 12 tem alguém mal intencionado na empresa querendo verificar o que está passando no tráfego aqui. Então aqui a gente limita para que somente quando deixa em rejeitado, ele bloqueia. Quer dizer o quê? Nessa network aqui, o que eu mandar para o João, vai para o João. Você não pode ver mais o que está passando na sua network. É uma boa prática isso. Uma outra coisa é o MAC Address Changes. O MAC Address Changes é quando você dá a possibilidade de ele fazer a alteração do MAC Address, mas não é na máquina virtual, onde a gente vai entrar mais para frente quando a gente for criar a nossa. É a nível sistêmico. Se você deixa isso em Accept, você está dando a possibilidade de alguém querer mascarar o seu MAC Address e colocar um outro. Então, isso aqui, normalmente a gente também deixa rejeitado, para você não ter essa possibilidade. Mas, se você tiver numa infraestrutura que somente você faz alterações, administra, pode deixar em Accept, não tem nenhum problema. Vai tudo aqui de acordo com as suas necessidades. Já o Forget Transmission permite que máquinas virtuais possam enviar dados através de MAC Address ou IPs falsos. Sim, é exatamente isso. Porque dependendo da sua infraestrutura, você pode trabalhar com security e às vezes o serviço que você utiliza, você vai precisar desse tipo de segmentação e configuração de segurança dentro do port group. Então, como eu disse para vocês, vai muito da necessidade da sua VLAN, né, do seu port group. Mas na maioria das vezes a gente deixa isso rejeitado porque há um nível sistêmico, beleza? Então, vamos deixar aqui inerente em From Switch, porque depois a gente vai configurar isso lá no nosso Virtual Switch. E aqui está pronto. Clicamos em Add e ele criou nosso port group. Então, eu já posso criar uma máquina virtual e colocar naquele ambiente de virtualização ali, naquela network, na nossa VLAN. Bom, a gente já aprendeu aqui como criar um port group. É algo bem simples. Parece que tá meio estranho as coisas, mas mais pra frente vai ficar mais claro ainda quando a gente começar a fazer mais coisas. Agora a gente vai criar um outro port group, que vai ser o VLAN 20 teste. O número dele vai ser o 20, o Virtual Switch vai ser aquele mesmo, e a gente vai deixar tudo inerente do nosso Virtual Switch. Clicamos em Add e ele já criou aqui, VLAN 20, beleza? E como é que eu faço para fazer uma edição? Como eu faço para editar um Virtual Group? É muito fácil. A gente seleciona ele, por exemplo, esse daqui. Depois clicamos em Edit Settings. Aqui dentro a gente pode fazer algumas alterações com nome, número da VLAN, mas viu que você não pode alterar o Virtual Switch, não é permitido. Aqui a gente pode fazer outras alterações de Security, Nick Time, Traffic Shaping, mas isso a gente vai falar quando a gente for configurar no nosso próximo vídeo o Virtual Switch, porque é bem importante essas configurações aqui. E depois que você faz a sua alteração, você aperta em Save e tá tudo bem. Só algumas informações. Quando a gente clica no Port Group, a gente tem algumas informações. Ele está acessível? Não, porque não tem nada nele, né? Qual Virtual Switch ele está configurado, o VLAN ID e número de portas ativos. Aqui a gente não tem nenhuma. Aqui embaixo, do lado esquerdo, a gente tem um nome. Se tivesse uma máquina virtual aqui, ele estaria associado. E mais para frente aqui, a gente tem aonde ele está conectado. Ele tem que estar conectado em uma placa de rede. E essa daqui. Mas isso vai ficar mais tranquilo ainda quando a gente passar pela parte de física, quando a gente falar mais sobre as placas de redes físicas da nossa máquina. Mas aqui, basicamente, você tem um summary das configurações do seu port group. Beleza, Gustavo, mas qual é a forma correta da gente apagar um port group? E é uma boa pergunta, eu vou te explicar como. Beleza, não vai mais utilizar aquele port group, tenho certeza. Primeiro passo,
entro no meu port group, vejo primeiro quais máquinas estão associadas ao meu port group. Eu tenho que migrar essas máquinas primeiro para um outro port group, por exemplo, pode ser a VLAN 20 ou 30 que exista. Você tem que migrar primeiro essas máquinas, senão você não pode excluir. Depois que você já limpou tudo, você vem em Actions e clica em Remove. Ele pergunta, você quer apagar essa VLAN aqui 10 prod? Sim, quero apagar. Clique em apagar e ela já foi pro beleléu. Então é assim que você apaga uma port group corretamente. Vamos lá para o nosso recapitulando. Port groups são uma segmentação da sua rede, onde você quer colocar um ambiente de produção ou mais ambientes. Pode colocar a sua VLAN, por exemplo, a mesma que você utiliza no seu switch físico lá, e assim você coloca as máquinas virtuais naquela VLAN. Além disso, nós temos basicamente dois tipos de port groups. Um para a gente colocar nossas máquinas virtuais e outra para serviço, como por exemplo a Management Network, que é onde a gente acessa o nosso servidor, por exemplo, para verificar e acessar e fazer modificações do nosso servidor. Ele tem um IP específico que está aqui também, que é o mesmo que a gente acessou aqui. Para criar um port group, a gente só clica em Add, vemos quais opções nós queremos e depois selecionamos se a gente quer deixar uma configuração específica ou se a gente quer dar no nosso Virtual Switch aqui. Depois a gente ensinou como você edita, seleciona ela, apaga e o que você tem que saber antes de apagar um port group. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Virtual Switch. Ele é uma parte muito importante para você administrar corretamente as suas máquinas virtuais. Aproveita que você está aí e assiste o próximo vídeo que está aí na sua tela. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.